Olá, hoje vamos começar mais um episódio do AtenziCast e um episódio que o objetivo de hoje é a gente falar da evolução das doenças raras aqui no Brasil. Então, hoje doenças raras, a gente tem aí várias empresas atuando no Brasil, com um portfólio de produtos que vem fazendo bastante diferença na vida dos pacientes. Só que essa história não começou agora, essa história já começou lá atrás. E para falar desse assunto, eu convidei aqui um super convidado, que é uma das grandes referências quando a gente vai falar de doenças raras aqui no Brasil. Ele trilhou aí muito dessa história e com certeza não teria uma pessoa melhor para estar nos contando essa história aqui da evolução das doenças raras no Brasil. Então, esse nosso convidado é o Edson Paixão. O Edson, eu gosto sempre de falar dos meus convidados quando eu chamo aqui. Então, Edson, eu tive o prazer, o privilégio de ter conhecido ele lá mais ou menos em 2018, 2019. A gente participou de um evento que estava ali, a gente participou junto desse evento, eu conheci ele lá. E o Edson, assim, ele tem uma história fantástica que daqui a pouquinho ele vai contar. Mas além do histórico, né? E eu realmente sou um grande fã dele. Ele é uma pessoa fantástica e, assim, uma das coisas que eu mais admiro no Edson é que ele não perdeu sua essência como ser humano, né? Que apesar de ter muito sucesso profissional, ele continua sendo, né, uma pessoa muito humilde, né? Uma pessoa muito sempre disposta a sempre estar ajudando as pessoas. Então, Edson, eu queria, antes de tudo, meu amigo, muito a sua gentileza de você estar aqui mais uma vez comigo para contar a sua história, contar a experiência que você tem nesse segmento aqui da indústria farmacêutica, especificamente na parte de doenças raras. Muito obrigado, Alexandre. Para mim é um prazer enorme sempre estar participando, né, dessas atividades com você. Sabe que eu te admiro muito. O trabalho que você faz em treinar, capacitar as pessoas, né, através da Tenzi. Sou um fã. Você sabe quantas pessoas eu já não recomendei a Tenzi, né? Acho que deve estar chegando mais uma Essa agora aí. semana mesmo, essa Semana semana mesmo, mesmo veio uma pessoa. exatamente, eu faço isso porque realmente você já treinou a gente enquanto eu estive na Ultragenics, né? Eu tive o Uhum. privilégio de participar de um treinamento teu também, então admiração recíproca. E você também é uma pessoa muito humilde, muito aberta, cheia de grandes ideias. Então, para mim é um privilégio poder estar falando aqui. Sempre estarei à disposição quando você precisar. Muito obrigado. Não, bacana, muito obrigado pelas palavras. E conta, Edson, é difícil contar uma história tão longa que você tem na indústria farmacêutica, mas de uma forma resumida, conta como que você começou, o que você fez ao longo da sua carreira e o que você está fazendo atualmente. Bom, eu tenho 30 anos de indústria farmacêutica, né? Completei em abril desse ano, muito orgulho. Tive a oportunidade e privilégio de trabalhar em grandes empresas, né? Minha primeira empresa, que eu tenho muito, muito, muito orgulho, que eu sou eternamente grato, tenho uma gratidão talvez infinita, é a Pfizer, que me abriu as portas, talvez no momento mais difícil da minha vida, né? Quando eu estava desempregado, estava quase um ano desempregado, sem dinheiro para pagar a faculdade. E a Pfizer, generosamente, quando eu entreguei um currículo lá na portaria em Guarulhos, eles me recrutaram para um processo, participei desse processo, me deram uma oportunidade para ser estagiário, e aí começou a minha história na indústria, né? Tive na Pfizer com muito orgulho, trabalhei com pessoas maravilhosas lá, que me instruíram muito, né? Sérgio Morales, que hoje é gerente de treinamento da Biolab, foi o meu mentor, Uhum. e Rubens Perosa e tantos outros aí, né? Que eu tive a oportunidade e privilégio de trabalhar. Depois fui representante na Bayer, Marcelo Munhoz, meu chefe, grande amigo também, quem me contratou, né? Tive o privilégio de trabalhar com ele. Não me esqueço dessas pessoas, né? Dali da Bayer passei pelo Organon, trabalhei também com grandes pessoas. Fui para a Janssen, onde eu fiquei na Janssen quase 6 anos, né? Foi ali, sempre até então representante, né? E aí minha história começa a mudar em 2004, né? Quando eu estava, até então, nesse momento da Pfizer, quando entrei como estagiário, eu estava graduando em administração de empresas, né? Era o curso que eu estudava, enfim, o curso que eu estava É. dedicado a fazer naquele momento. Me graduei como administrador em 95. Mas nessa segunda fase da minha vida, que foi ali em 2004, eu estava me graduando em ciências biológicas, né? Que eu sempre quis ser biólogo, esse era o meu sonho de garoto. E aí eu tive o privilégio de poder iniciar essa faculdade e coincide com um convite talvez inesperado, né?
depois de quase 5 anos e meio de Janssen, foi a Genzyme, que foi uma empresa a pioneira em doenças raras no mundo, né? A empresa, talvez a primeira empresa de fato falar em doenças raras, a primeira empresa de doenças raras que chegou no Brasil. E aí eu tive o privilégio de entrar na Genzyme para uma posição que eles chamavam de Clinical Science Associate, que é mais ou menos um misto, um híbrido do que faz o MSL e o CAN hoje. Era uma posição bem técnica, né? Porque a gente treinava enfermeiros, a gente eventualmente até dava aulas, né, para médicos, dos dados clínicos, mas a gente também fazia acesso, a gente também fazia parte de case manager, era uma função bem interessante, né? E ali começa a minha carreira, né? A Genzyme foi realmente a empresa que me abriu as portas, né? Fui muito bem formado na Janssen, Organon, Pfizer, Bayer, eles me prepararam muito, mas a Genzyme foi de fato quem me gerou a primeira oportunidade de crescimento, né? Então ali eu assumi uma posição de gerente de produtos depois de 2 anos, com uma terapia para uma doença ultra rara, que é a mucopolissacaridose tipo 1. Depois eu fiz uma transição como gerente nacional de vendas, né, onde eu tive o privilégio de liderar o grupo de onde eu fiz parte, onde eu iniciei esse grupo desses consultores ali. E quando, em 2010, eu tive a primeira oportunidade de assumir uma diretoria, né, eu fui promovido para diretor de unidades de negócio. Mas aí coincide com a compra da Sanofi, por conta de um problema de manufatura, toda aquela ambiguidade, né, foi muito difícil. Até o time, né, a gente estava muito apreensivo, né? A gente não sabia o que ia acontecer. Sanofi, muito generosa até naquele momento, manteve a Genzyme como uma subsidiária, não teve nenhum layoff, a gente não perdeu nenhum funcionário, bem diante de todas as dificuldades. E foi um momento, talvez da minha vida, um momento mais difícil, assim, de grande superação, com uma equipe maravilhosa, né? A gente fez histórias. Quando em 2012, de maneira inesperada, né? Porque todo mundo me pergunta o que eu planejei, como é que eu planejei minha carreira, eu nunca fiz plano nenhum, falo isso para todo mundo. Não adianta, eu nunca coloquei isso no papel com RH nenhum, né? Quando em 2012 eu recebo um comunicado que eu seria promovido para ser gerente geral, que teria que me realocar no Panamá, né? Mudar para o Panamá para cuidar da América Central e Caribe, que era uma região que não tinha nada também. Muito pouca coisa desenvolvida, zero, basicamente. Não tinha nenhum paciente comercial até naquele momento, acho que devia ter um só na Costa Rica. E ali começa essa minha odisseia como GM, né, que é um cargo totalmente novo, né, uma cadeira gigante para mim na época, né, porque eu era BU há quase 2 anos, né, ainda era um BU jovem, né, então já ter sido promovido assim deu bastante receio, aquele frio na barriga, mas foi tudo muito bom, né, então fiquei 3 anos nessa região, depois voltei ao Brasil, fiz a startup da Vertex Farmacêutica aqui no Brasil, fiquei 2 anos na Vertex, com muito orgulho. Participei da submissão regulatória de 2 medicamentos para fibrose cística, né? Recentemente vi a inclusão de um outro medicamento, do Trikafta, né? Sob o comando do Fernando Vaz, um grande amigo também, que é o GM atual da Vertex. Bom, fiquei ali 2 anos. 2017 me juntei à Ultragenyx, fiz a startup da Ultragenyx no Brasil, também desde o zero. Ali foi uma história linda também, quase 6 anos ali. 3 produtos aprovados, 2 incorporados no SUS, né? Com muito orgulho também, uma equipe espetacular. E agora, no último ano e meio, quase, eu estou na Madison, também fiz a startup no Brasil. Hoje eu cuido do Brasil, da Colômbia, Peru, Equador, América Central e Caribe, né? Então eu fiz a startup no Brasil e na Colômbia. Agora eu estou fazendo startup na República Dominicana, Panamá e Guatemala, já muito próximo também. Então, muito feliz também, ainda atuando no segmento de doenças raras, né? Mas agora um grupo diverso, né? Eu tenho um câncer raro que eu estou trabalhando agora com a equipe e outras terapias também, que são mais terapias, vamos dizer, plataformas mais avançadas na Colômbia, né? E, enfim, desenvolvendo um trabalho, mas único e exclusivamente em raras ainda. Então, esse é meu universo. Muito feliz já. Não, muito legal, né? Assim, não, e é uma história fantástica, né? Eu adoro essa história, né? E por isso que essa história tem que ser contada e eternizada, né? Porque é uma experiência tão bacana, né? De ver você, né? Como você começou, onde você alcançou, né? Como você falou, às vezes a gente não está nem planejando, né? O que a gente quer na nossa carreira, as coisas vão acontecendo no meio do caminho. Mas, assim, o que eu vejo, né, Edson? As coisas não acontecem por acaso também, né? E você, com certeza, estava preparado para assumir essas posições. Pode ser que você não estava 100% preparado, mas você foi enxergado como uma pessoa que tinha potencial, que tinha competência, e por isso que você assumiu essas posições e chegou onde você está, né? Então,
É uma carreira que eu adoro a sua carreira, né, eu vejo assim, né, Obrigado. como que é bacana, né, de tudo que você foi construindo. E aí eu me lembro, né, que em 2010 eu comecei a trabalhar ali com doenças raras também, com uma doença específica, e eu me lembro que naquela época, assim, era tudo muito novo, né, o pessoal não falava muito de doenças raras, não tinha questão de awareness, quando a gente vai falar de executivo, legislativo, a própria questão das associações de paciente ainda não eram muito bem estruturadas, as próprias sociedades médicas, a parte inclusive de regulatórios, né, não tinha muito entendimento sobre esse tema. E o que você viu, né, Edson? A questão de acesso nem falo, né, porque, assim, naquela época a gente nem pensava em medicamentos incorporados, especificamente para doenças raras. Então, basicamente, tinha que ficar vivendo de demanda judicial, né, que é uma coisa que depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. É uma forma de acesso muito utilizada aqui no Brasil, mas de longe é a melhor forma de acesso, né? Mas é um caminho para o paciente poder ter o seu direito de usar um tratamento para melhorar a sua condição clínica. Mas ao longo desses anos todos que você está aí né, nesse cenário, nesse ambiente, o que você viu que a gente poderia falar que foram as grandes mudanças, as grandes evoluções no ambiente de doenças raras? Olha, escutando você falar, né, você elaborar a pergunta, passa um filme na minha cabeça, né, porque eu lembro em 2004, quando eu comecei a trabalhar com mucopolissacaridose tipo 1, né, que para fazer o diagnóstico era difícil, né, porque só existia um laboratório que fazia o teste enzimático, dois, na verdade, um no Rio Grande do Sul com a doutora Janice Coelho, com o doutor Giuliani, e um outro laboratório lá na Argentina, do Nestor Chamoles, né, então a gente tinha que mandar o sangue em papel filtro para esses laboratórios para fazer um teste por fluorimetria, né, teste enzimático, Uhum, que ainda assim não tinha um grau de certeza, né? Porque a gente não falava em estudo molecular nesse momento. Falava sim, mas demorava muito o estudo molecular, porque os sequenciadores eram diferentes, né? Hoje a gente tem o NGS. Então eu vejo muitas coisas que caminharam ao mesmo tempo. Eu acho que os avanços da biologia molecular e dos aparelhos, né? O que chega a Illumina com o NGS, já começa a mudar os paradigmas, né? No diagnóstico, com ferramentas mais elaboradas, né? Para se fazer o diagnóstico. Em paralelo, né, foi aumentando, né, o awareness, né, porque no começo era só Genzyme, depois veio a TKT. TKT era uma empresa americana, europeia, que se tornou a Shire depois, que hoje é a sim, Takeda, né? Então, sim. tinha somente TKT e Genzyme. Depois vem, em 2006, chega no Brasil, aterriza no Brasil a Biomarin, com o Eduardo Thompson, né? Eduardo Thompson faz a startup da Biomarin. Então, quando chega ali em 2007, já tinha pelo menos 3 empresas fazendo awareness, né? E todas doenças Sim. lisossômicas. A gente não falava de outras doenças, era doença de Gaucher, mucopolissacaridose, doença de Fabry, que tinha tanto a Genzyme quanto a Shire, a TKT tinham, né? E a doença de Pompe, né? Mas por isso, doenças raras é esse universo de poucas doenças, né? Quando então chega Actelion, aí vão chegando empresas, né? Aí depois de 2010 você começa a ter uma explosão de biotech chegando no Brasil, né? Chega um PTC, entre outras, Biogen chegou ali antes de até de 2010, né? E ali você começa a ter eu te diria, uma massificação das informações, né? Uma contribuição da indústria nesse sentido, né? De educar os médicos, de educar as associações de pacientes, de apoiar com ferramentas de diagnóstico, né? Que até hoje isso não é coberto, né? Então a indústria que acaba sendo o grande provedor desse tipo de serviço, né? O grande apoiador desse tipo de serviço, né? E o Uhum, conhecimento também, né? Você vai tratando mais essas doenças, você vai aprendendo mais, né? O governo também começa a tomar nota, ciência disso, porque em um dado momento eu vejo esse corte muito marcado em 2006 e 2007, que quando começa a ter um aumento de liminares judiciais, né? Os pacientes começam a buscar os seus direitos, e aí a gente começa a ver marcos importantes, né? Em 2014, uma política de doenças raras. Em uhum, 2017, a publicação da 205 pela Anvisa, né, que acelera, e a 204, que acelera a revisão de processos de submissões regulatórias direcionadas a essas doenças, né, as doenças raras e ultra-raras. Depois você vê algumas movimentações mais recentes, né, na Conitec, né, de colocar um threshold para doenças raras e para doenças ultra-raras ainda não.
Em paralelo também a indústria trazendo estudos clínicos para o Brasil, né? A gente não tinha estudo clínico de fase 2 e fase 3 no Brasil. Hoje existem empresas fazendo isso no Brasil, né? Centros extremamente capacitados, como a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Que começou com o Giuliani, hoje tem a Ida Schwartz, a Carolina Fischinger, pessoas que são altamente capacitadas, hospitais como o Pequeno Príncipe, com a Mara Schmitz, doutora Ana Maria Martins aqui em São Paulo, Daphne Horowitz no Rio. Então você começa a ter toda uma rede, né, de serviços de atenção a doenças raras que começa a se estruturar e dar um acompanhamento, né, dar uma qualidade de vida melhor para esses pacientes. Então, eu te diria, Alexandre, que foram transformações que elas aconteceram em paralelo, né, da tecnologia, das terapias também, né, das plataformas, né, hoje a gente fala em terapia gênica para doenças raras, nós temos a RNA de interferência, nós temos os anticorpos monoclonais, nós temos as enzimas recombinantes, nós temos os exon skipping, né, que são outra modalidade terapêutica, e por aí vai, né? Você tem um arsenal terapêutico de altíssima tecnologia hoje à disposição dos pacientes, né? Então, tudo ao mesmo tempo, né? Junto com os marcos, tanto políticos quanto regulatórios. Sim. Eu tive a oportunidade também de acompanhar toda essa evolução, né, assim, Edson, e a gente vê, assim, como que as coisas mudaram, né, porque hoje eu vejo a turma que começa a atuar em doenças raras e até falo com eles, pô, vocês não sabem como é que era antigamente, né, porque hoje, assim, teve, né, uma turma que pavimentou muita coisa que hoje permite, né, a gente está longe do ideal ainda, né, mas Muito assim, longe. se você pegar ali, teve esse marco, né, que a gente pode falar, um marco temporal que foi ali em 2014, né, com a publicação da Portaria 199, que é essa política nacional para doenças raras. Depois teve esse marco regulatório, para mim, super importante, não somente para doenças raras, né, que é a RDC 204, né, de Fast Track Approval, então, de priorização de análise, que a gente não tinha isso. Só para você ter ideia, o Fast Track nos Estados Unidos, ele já existia lá desde 2002 nos Estados Unidos, né? E aqui no Exato. Brasil a gente só veio, né, em dezembro de 2017, né, para você conseguir uma priorização no prazo de mais ou menos 120 dias, né, para determinadas condições, e a RDC 205 específica para doenças raras, onde a Anvisa criou ali, né, uma resolução para direcionar a análise somente para doenças raras, né? E uma das coisas também que eu vejo, Edson, que Aí eu foram... esqueci de falar também, Ale, de terapias avançadas também, né? Que o Dr. João da Anvisa colocou Sim, adiante, que aí fala especificamente dessas terapias, terapia gênica, né? RNA de terapia interferência, terapia gênica, né, celular, terapia celular, CAR-T, CAR-T, né? essas Desculpa, eu coisas, né. esqueci de mencionar essa também. Então, assim, Edson, teve todas essas evoluções, assim, que foram muito boas. Eu vejo também uma questão, principalmente da parte do legislativo, né, uma movimentação principalmente do legislativo federal, né, com que anda ali comissões, né, que envolva doenças raras. Então, lógico, né, isso aí virando, bandeiras políticas, né, de alguns políticos, mas de uma forma aí, bastante séria, né, um trabalho muito sério, e que trouxe, assim, muita notoriedade, né, para o tema. E aí, Edson, é muito interessante, né, porque ao longo dessa longa jornada, a gente começou, você também falou aí do Dr. Giuliani, né, que é uma referência, né, assim, você não tem como o Dr. Roberto Giuliani, não tem como falar, né, de doenças raras, ele faz parte dessa história toda, né, uma grande Mas referência, totalmente, né, totalmente. Foi um grande e professor. Todos nós da indústria aprendemos muito com ele também. né, um grande Com ele, mestre, com né, Ana Maria Martins, um grande mestre, né? Um grande cara mestre, né, formidável. e pesquisador, né, então assim, é uma referência. E aí quando, né, você olha a questão, como você comentou, das associações de pacientes, né, porque o que eu tenho observado é uma transformação muito grande do papel das associações de pacientes ao longo dos últimos anos, porque antigamente você tinha uma associação de paciente que muitas vezes aquela visão era basicamente focar em judicialização, né. Exato. O paciente vai para lá para buscar os seus direitos. Hoje eu vejo as associações de pacientes muito envolvido em questões que envolvem políticas públicas, né, como que eles trabalham a questão legislativa para buscar, né, vias de acesso do ponto de vista de medicamentos incorporados no Sistema Único de Saúde.
Como é que você vê também esse papel das associações de pacientes, né, e dessa evolução que a gente teve nos últimos anos? A própria Portaria 199 é um resultado disso, né? Das associações que faziam tinha uma comunicação frequente, né, com o Senado, com a Câmara Federal, instituíram isso. Hoje nós temos, por exemplo, a ampliação do teste do pezinho no Brasil, né? Que eles estão colocando em fases, né? Isso também tem uma Uhum. atuação fortíssima das associações de pacientes, da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal também, que eu tenho que fazer aqui uma ressalva, a doutora Tânia, a doutora Carolina Fisching, que lideram essa sociedade com maestria, que também foi liderados por outros médicos no passado, que também muito expoentes e relevantes, né, no que chegou hoje, né, mas as associações, elas mudaram muito. Eu me lembro que lá no começo, em 2004, eram mães que tinham seus filhos que estavam se organizando, eventualmente algumas delas ainda não tinham muita mão para se organizar como uma instituição, e se tornaram grandes instituições, né? Eu menciono aqui vários nomes, eu não posso esquecer de ninguém, mas os que vêm à minha cabeça lá no começo, quando eu conheci em 2004, Margarete Carreirão, de Santa Catarina, uma pessoa espetacular, mãe do Dudu, que já passou, né, paciente de MPS-1, que lutou para ter o teu filho incluído no estudo de fase 2, estudo de fase 3, lá em Vancouver, foi morar em Vancouver, trouxe para o Brasil, Uhum. ajudou todo mundo na região sul, né? Depois a Regina Próspero, também, que se estruturou nesse momento, né? A Márcia na Bahia, enfim, aí a gente vê esse grupo, né, essas associações, a MICI também, né, da AFAG, que sempre teve ali apoiando esses pacientes. Então a gente vê esses grupos se estruturando ali em 2003, 2004, né, até antes disso. E aí, depois, em 2010, vem uma outra fase, né? Elas já estão mais profissionais, já estão mais conscientes, já começam a trabalhar políticas públicas, né? Surge a Casa Hunter também, que se estrutura de uma forma também muito impressionante, né? Principalmente focada nessa parte de construção de políticas públicas também, né? O Emmanuel, da CPDR lá no Ceará, a Wesley da Amor e Carinho. Então, você começa a ver associações que vão se estruturando muito bem, né? E criação da Fibra Raras. Então, hoje o Brasil, quando a gente olha em nível de assistência ao paciente, né, de educação, é muito bem servido. A gente falou, não é o ideal ainda, porque isso é um processo lento, né? Eles vão crescendo pouco a pouco, né? Mas o que me deixa feliz é que hoje, quando independente da doença, você tem um paciente, sei lá, com miastenia graves e de repente não existe associação, não é o caso que existe, mas não existe associação, hoje você pode, esse paciente ele pode buscar qualquer uma dessas associações que eles estão prontos para servir, porque eles já enfrentaram tanta coisa, e acaba sendo um apoio, né, para essas famílias, né? Eu vivi isso com raquitismo hipofosfatêmico ligado ao X, que não tem uma associação, não tinha uma associação. Uhum. Então, era o Vidas Raras, a Casa Hunter, o Amor e Carinho, a CPDR, a própria Margarete, a Márcia da Bahia, essas associações que apoiavam esses pacientes e seguem apoiando até hoje, né? Então, eles abraçam outras causas. Iniciou-se com mucopolissacaridose, a grande maioria delas, né? Estou esquecendo aqui da Miriam Gontijo de Minas também, que tem um papel importantíssimo, mas e depois eles começam a abraçar outras causas, né? Então, eu digo que hoje as associações do Brasil, que são muitas, mas se uniram, estão construindo um grande trabalho, né? Muitas pessoas acham, está longe do ideal. Não, acho que está dentro do ideal do que o Brasil tem. Acho que eles conseguiram muitas coisas. Nós temos hoje muitos pacientes sendo tratados no Brasil, né? E tudo isso começa com essas mães que começaram lá atrás. Se hoje a gente vê um paciente com AME tendo um acesso e tudo, é porque essas mães de AME tiveram um apoio inicial de algumas dessas associações para se estruturarem e hoje se consolidarem como grandes associações, como exemplo, né? Então, isso que eu vejo que me deixa bastante feliz, né? Não, a evolução realmente, Edson, é impressionante essa questão assim do papel das associações, né? Eles tiveram um papel crítico diante de toda essa transformação. E você olha, né, hoje assim a quantidade de produtos hoje que já estão incorporados no SUS, que tem seus PCDTs, né, que pô, a gente nunca imaginava isso, né, há tantos anos atrás, que ia ter, né, tantos medicamentos desses sendo incorporados, e trazendo aqui também numa perspectiva e aí eu vou trazer um pouco do que eu percebi também, né, e eu não sei se você também observa, se por exemplo, e aqui não estou querendo de forma alguma trazer pontos que envolvam direcionamentos políticos, né, mas assim, o que eu percebi foi que
Principalmente no período ali de 2019, a gente teve assim, já vinha numa crescente, mas parece que deu uma aceleração naquele período, porque naquele momento, né, durante até a administração que a gente teve aí do presidente Jair Bolsonaro, teve talvez um awareness um pouco maior, porque ali, né, teve uma questão da primeira-dama, né, que ela se envolveu na questão de doenças raras, então naquele momento, né, até que você bem comentou, a gente teve ali né, uma política para ampliação do teste do pezinho, que basicamente ele pegava 4 doenças, então a proposta agora é chegar a 40, 50 doenças sendo faseadas. Isso é uma coisa muito boa, né, porque quando a gente traz uma questão de diagnóstico, tipo assim, se eu não estou sabendo, não preciso tratar. É Exato. basicamente isso, né? Então, a partir do momento que você diagnostica, você vai ter uma doença que tem, né, foi identificada e agora tem que trazer uma solução para tratar aquela doença, né? Então, para mim, o teste do pezinho foi um avanço muito grande nessa ampliação do teste do pezinho. Foi criado também ali o período, o teste a parte dos genomas, né? O projeto Genomas, que o projeto Genomas ele traz aí o objetivo de rastrear, né, o perfil genético da população brasileira, não somente para a parte de doenças raras, mas também a parte de doenças oncológicas. Então, também aconteceu durante esse período. Mas eu queria entrar aqui numa questão específica, porque todo esse avanço que a gente teve na parte de doenças raras, ela tem um custo, né? E você sabe muito Isso. bem disso daí, que a gente não está falando de medicamentos out of pocket, né? Que o paciente vai lá na Raia Drogasil ou vai na DPSP e compra esse medicamento, né? Alguém vai ter que pagar essa conta, e quem acaba pagando o custo desses medicamentos para doenças raras, ultra raras aqui no Brasil, essencialmente é o Ministério da Saúde, né? Que é Exato. o SUS que acaba pagando isso daí. A gente está tendo agora um movimento, principalmente medicamentos infusionais, que agora também tem cobertura pelo rol da ANS, né, que a gente está tendo essa Pelo privado. movimentação também. Era basicamente 100% público, agora tem um Público percentualzinho ainda pequeno, né, que está no privado. pequeno, É, mas tem. mas assim, Edson, o desafio para incorporar uma tecnologia dessa, né? Como é que começa a fazer esse desenvolvimento estratégico para um produto desse ser incorporado? Porque esse trabalho ele não começa a partir do momento do registro que você tem preço, Não, né? Como é que você bem começa antes. isso daí? Bom, eu posso dar o exemplo do que nós fizemos na Ultragenics, né? Nós fizemos, eu e Márcia Moscatelli, que eu tenho muito orgulho, que hoje é a presidente da Ultragenics no Brasil, ficou no meu lugar. Na época, tanto a Márcia quanto eu, quanto o Daniel, o nosso diretor médico Uhum. naquele momento, que hoje está no Globo, nós avaliamos o seguinte: por exemplo, por raquitismo hipofosfatêmico ligado ao X, qual é a prevalência da doença? Não existia nenhum dado epidemiológico concreto. Não existia também uma experiência local dos médicos com essa terapia. Era um anticorpo monoclonal. Qual era? Tinha algum comparador? Tinha algum estudo comparador com a terapia tradicional, né? Com a terapia, vamos dizer, de base que os médicos utilizavam aqui no Brasil, metodologia para diagnóstico. A gente colocou ali pelo menos uns 10 tópicos, 10 variáveis que a gente tinha que avaliar, né? E começamos a trabalhar em cima disso. Então, o primeiro foi entender um pouco do cenário, né, da prevalência dessa doença, um estudo que foi organizado no Paraná, dando como exemplo, né, eles fizeram uma publicação colocando a prevalência no estado do Paraná, e aquilo foi publicado. Então, aquilo a gente até podia extrapolar estatisticamente, era apesar do dado não ser tão robusto, mas era permitido a gente extrapolar estatisticamente para a gente estimar a população no Brasil. Em paralelo a isso, a gente, na época, a gente colocou doação desse medicamento, alguns começaram a tratar por outras vias, né, de acesso, através de judicialização, e começaram a seguir esses pacientes, e a gente teve uma publicação local, né, de experiência com o uso da terapia naquele perfil de pacientes, né, então esse era um outro elemento. Terceiro, o preço, é importante você ter um preço, eu não digo que esses medicamentos vão ser baratos, mas ser custo eficiente, você conseguir demonstrar ao governo que, comparado, por exemplo, naquele momento nós comparamos com o eculizumab. Comparado ao eculizumab, ele tinha um preço totalmente affordable, que era próximo do tratamento com a esclerose múltipla, uma doença que era muito mais rara do que a esclerose múltipla, né? Sim. Então, nós tivemos todos esses elementos reunidos, né? E fizemos uma submissão, obviamente foi negado, fomos para uma consulta pública, tivemos a oportunidade de fazer uma defesa,
com a doutora Maria Helena Vaz, maravilhosa Maria Helena Vaz, eu pego esse case do Crysvita e conseguimos a incorporação do Burosumab para a população pediátrica, que era 70%, basicamente, 60% a 70% de todos os pacientes do Brasil. Né? Então, isso foi um trabalho de 3 anos. Né? Foi talvez uma das incorporações mais rápidas, porque a gente conseguiu incorporar o produto desde o momento da submissão regulatória até o momento da publicação, da notificação da Conitec, em 2 anos e 7 meses. Depois teve mais um ano de PCDT, então nós estamos falando aí de 3 anos e meio, quase 4 anos, mas isso foi super rápido. Eu mesmo trabalhei com uma terapia na Genzyme para a doença de Fabry, que até hoje não foi incorporada. Estamos falando em 2024, começamos em 2004, 20 anos atrás, né? Então, e não foi por falta de trabalho, porque a gente fazia muitas coisas, mas naquela época a gente tinha talvez a Conitec um pouco mais fechada, né? A gente não tinha tanto acesso. Nessa época do Crysvita, a gente teve a oportunidade de reunir com a Conitec, né? E também era outro cenário, né? Hoje o cenário já é até diferente, porque o governo colocou lá um threshold de 120 mil reais, custo 3 PIBs, né? Exatamente. Então, isso já também limita um pouco, né? Na época, a gente não tinha isso, para ser muito honesto, até 2021. Com o Queiroga como ministro, isso acaba acontecendo, né? No final, acho que de 2022. Mas a gente conseguiu incorporar essa terapia, né? E o outro foi para mucopolissacaridose tipo 7, que era assim, não precisava pensar, não era no-brainer. Todas as outras mucopolissacaridoses estavam incorporadas, né? Por que não a do tipo 7, que ainda era muito mais rara, né? A gente também conseguiu mostrar que, dentre as mucopolissacaridoses, essa era a mais rara de todas, e que o número de pacientes, se a gente fizesse uma projeção, né? Tinha um estudo até muito bem elaborado pelo Dr. Giuliani, um estudo retrospectivo, onde ele mostrava, né, o número de diagnóstico ao longo de vários anos. E a gente simplesmente fez uma projeção para os anos seguintes, e era um número pequeno, né? Então, isso também trouxe um certo conforto. E a terapia tinha o mesmo custo das terapias atuais, não era muito mais caro do que as outras. Então, também viabilizou o acesso. Foi uma outra temática, não se falou de real-world data nesse caso, mas se falou de porque somente essa população de MPS não teria o acesso, sendo que todas as outras tinham. Né? Então, a gente pegou um caminho mais fácil. Nem tão mais fácil, porque todo mundo fala, você pegou um caminho fácil, só que eu comecei a MPS1 lá atrás, antes de todo mundo, com muita gente. Então, foi um caminho muito árduo. Eu comecei na ponta, onde apoiei, e no final também comi o pedaço do bolo que eles também construíram, todo mundo participou. Mas, enfim, são histórias assim. Então, varia muito, Ale, da doença, da terapia, mas o que eu sempre penso na minha cabeça é ter um dado epidemiológico, ter um dado de mundo real bem elaborado, ter um preço que também seja feasible, não pode ser um preço extremamente exorbitante, especialmente se é uma doença com uma prevalência um pouco maior comparada a outras doenças raras. Né? Vamos pegar a esclerose múltipla, é uma doença rara, mas tem uma prevalência maior. Né? Então, tem que ter esse bom senso de chegar num preço, né, adequado e ter essa chance de poder firmar acordos. Né? Eu não cheguei a firmar nenhum tipo de acordo de risk sharing, nada disso, mas hoje é possível fazer isso para alguns perfis, algumas plataformas terapêuticas, por exemplo, terapia gênica. Terapia gênica cura? Isso é um question mark. Não. Hoje, até onde a gente sabe, algumas pode ser que cure, mas a gente não pode dizer que é curativo. Né? Nenhuma terapia gênica hoje a gente pode afirmar que é curativa. Então, para isso, se exige um acordo de risk sharing, porque é uma terapia que uma delas custa 6 milhões de reais. Né? Então, eu que sou o governo que estou oferecendo isso, será que o meu paciente vai se curar de fato, ou será que amanhã ele vai precisar utilizar uma outra terapia adjuvante que também custa caro? Então, são coisas que estão em discussão, e eu acho que o risk sharing é um modelo, né? Mas eu digo assim que quando a gente fala qual é a receita de bolo, não existe uma receita de bolo, depende muito da doença. Por exemplo, hoje eu estou com uma terapia para o melanoma que é raríssimo, né? E que hoje a gente quando a gente olha para o universo de Conitec, não é tão interessante a gente pensar nisso agora no curto prazo, talvez no médio prazo. Entendeu? Porque somar os números, publicar, conseguir essas informações está ainda mais difícil, né? Então depende da doença, depende da terapia, depende do custo dessa terapia, né? E depende também do momento político, né? Quando a gente fala, eu não quero falar de político, mas depende do momento político também, das regras que são impostas, né? Então tudo isso conta. É muito difícil, é um tabuleiro de xadrez, né? Não, exatamente, isso daí não tem certo nem errado, né? E aí quando você olha, por exemplo,
Primeiro, essa questão que você trouxe para mim, ela por exemplo, se você está numa situação que já existe, né, aquela doença no radar, já tem uma política pública, acaba que você tem, digamos, um caminho menos complexo, né, numa Verdade. tentativa de submissão de incorporação daquela tecnologia. Quando você tem que criar ainda um awareness sobre aquilo ali, aí esse caminho com certeza vai ser muito mais longo, né, porque aí você vai ter que trabalhar, né, várias, né, questões, sociedade médica, sociedade civil, associação de pacientes, legislativo, né, entra muito o trabalho do HelpGov aí, né, você falou muito Isso. bem, é um trabalho fantástico que você fez aí com a Márcia, né, e ela trabalhando na posição de HelpGov, na cadeira de HelpGov, então assim, só que você tem que construir essa base e demora muito tempo, né, porque o que é muito comum aí, pegando até minha experiência, né, no passado, você muitas vezes tem que tentar controlar, digamos, a ansiedade dos gringos, porque Esse que é a parte mais difícil. é A difícil, né, mais porque difícil é essa, não é nem a Conitec, o difícil são os gringos. né, porque você vem, aí você registrou o produto, está com preço, né, e esse cara, vem cá, quando é que você vai submeter para a Conitec, né? Então, assim, a Conitec, a submissão para mim é uma coisa muito estratégica, não dá para você sair queimando na largada, né, Não, porque assim, submeter um dossiê é fácil, né, só você vai lá, entra no site da faz Conitec, e faz submete. e pronto, né, mas assim, é você aumentar a probabilidade de você ter, né, uma recomendação favorável, né, positiva do seu produto. Então, para isso aqui acontecer, né, você tem que, né, ir construindo toda uma base, né, e essa base, eu falo dos advocates, que são as pessoas que no momento de uma consulta pública que você tem uma recomendação preliminar de não incorporação, são as pessoas que vão levantar a mão ali para falar a favor do seu produto, né. Então acho que esse trabalho é um trabalho de médio e longo prazo, né, Edson? Você não vai conseguir construir Médio e longo prazo. advocate, né, num período de 1 ano, a gente está falando de Não, 2, 3, 4 anos ou até mais. Outra exato. coisa também que eu observei que foi uma mudança que a gente teve aí nos últimos 4 anos, 5 anos mais ou menos, foi o tal do paciente testemunho, né, que é um espaço que foi criado lá na Conitec, né, do paciente poder chegar lá e falar: "Ó, eu vivo com essa doença, a minha Exato. vida é assim, assado, e eu comecei a usar esse medicamento, transformou minha vida", né. Você teve oportunidade ali de participar de situação de paciente testemunho? Não, você sabe que nas nossas defesas da Conitec, né, a gente não teve essa possibilidade, né, a única possibilidade que nós tivemos mesmo foi de trazer um médico com experiência na terapia para falar e dividir o tempo com o nosso diretor médico para fazer a apresentação dos nossos dados de fase 3. Né? Então, a gente tinha 15 minutos para isso. Sim. Então, a gente usou lá 2, 3 minutos para apresentar o fase 3, porque a gente já entendeu que eles já É, tinham lido isso, o pessoal da Conitec já tinha lido, e o restante a gente deixou de tempo é, para os médicos poderem colocar um pouco, um médico, né? A gente selecionou um é. médico para cada doença dessa, para poder contar um pouco da história do que ele observou tratando esses pacientes e dos resultados clínicos, né? Mas isso eu acho Uhum. maravilhoso, a Conitec avançar para isso, né? Escutar um pouco, né? E estar mais sensível a isso, né? Porque é muito ruim quando você analisa pragmaticamente o dossiê sentado numa Sim, mesa. Eu digo isso, eu tenho amigos que fazem isso, né? São especialistas nessa parte de análise desses dados, né? Da análise farmacoeconômica. E eles mesmos falam, poxa, é triste, a gente tem que fazer uma análise fria, pragmática, mas a gente não sim, está vendo o paciente, a gente não sabe quem é, né? Então, é muito bom quando você coloca, dá um pouco desse olhar, né, para eles, né? Porque são seres humanos, né? E qualquer um sim. pode ter isso, né? Enfim, eu já vi situações em que pessoas que eram extremamente contra a judicialização ou contra as terapias para doenças raras, que teve um membro na sua família, um neto, um sobrinho que nasceu com uma doença rara, né? Porque ninguém está É, livre disso, né? Essa é uma coisa ninguém está muito, livre. muito complexa. Eu acho que isso traz um pouco, talvez, de empatia para o pessoal da Conitec. Muito legal. Não, com certeza, né, eu costumo até falar, assim, que a gente fala muito do paciente, mas na verdade todos nós somos pacientes, né. Todos Se a nós, gente todos nós. se a gente não é, a gente vai se tornar um determinado momento da nossa vida, né, porque a única certeza que a gente tem é que alguma coisa vai acontecer, né, a gente vai ser paciente em algum Exato, momento, né, então, às vezes pode ser uma exato. doença aguda, pode ser uma doença crônica, alguém da nossa família vai ficar doente, então, assim, a questão de empatia ela tem que de fato acontecer. Eh, Pegando também uma das evoluções que você falou aqui, né, só para contextualizar para o pessoal,
A gente tem ali a parte da criação do limiar de custo-efetividade, que aqui no Brasil a gente não tinha isso, né? Então a gente não sabia qual que era o valor de uma tecnologia que o governo estaria disposto a pagar por isso. Então, em 2022, né, Edson, foi criado lá o limiar de custo-efetividade seria um PIB per capita, R$ 40.000, de uma forma geral, Exato. por ganho de quali, né? E para Isso. doenças raras estabeleceram aí 3 PIBs, né? Que dá um valor de 3 120 PIBs, reais, 120 mil 120 mil reais para reais. considerar que um produto ele seria custo efetivo. Então acabou que trouxe ali, né, um balizador para a gente, né, para até no momento de uma estratégia de submissão, para saber se o produto vai preencher o critério que hoje está sendo avaliado de limiar de custo-efetividade. Então isso aí foi um ganho também. E outra coisa que você trouxe, né, que também eu vejo que foi um avanço que a gente passou nos últimos anos aí, a partir de 2019, foi a parte aí de discussão de modelos de compartilhamento de risco, Risk Share Agreements, que o primeiro que foi feito não deu certo, né, para atrofia muscular Espinhasa, espinhal, né? o Uhum. Spinraza não deu certo, a gente agora tem um outro aí que ele vem aí com o Zolgensma também, né, que eu tenho visto que está tendo bastante reclamação com relação à efetividade do modelo. Esse modelo está, né, contratualizado, até para colocar aqui em contexto o pessoal entender, né, esse modelo foi um modelo muito interessante, porque ele usou algumas modalidades do compartilhamento de risco, né, porque a gente acaba falando de compartilhamento de risco baseado em desfecho clínico, né, que é o chamado OBA, Outcome Based Agreements, que é basicamente, se o produto funcionar, eu te pago, se não funcionar, eu não te pago. Mas também foi Uhum. usado os modelos financeiros de compartilhamento de risco, né? Dentro dos modelos financeiros teve um cap de pacientes, onde estabeleceu um limite máximo de pacientes que vai ser tratado, aí a partir daí basicamente bonificação do produto, e também a questão do parcelamento do pagamento no período de 5 anos, né? Então, o que eles fizeram? Primeiro ano, se o produto responder, te pago 20%. Segundo ano, se o produto responder, te pago mais 20%. Terceiro ano não responder, não te pago mais. Então, assim, Isso aí. teve esses formatos de tanto baseado em desfecho clínico, quanto baseado em acordos financeiros, e que permitiu com que um produto que ninguém imaginava, né, Edson, que esse produto ia ser incorporado no SUS, ele foi incorporado no SUS, só que aí trouxe uma outra perspectiva que eu queria já te perguntar isso daqui, que eu, na Uhum. verdade, é uma questão que eu acredito bastante. O governo, diante de todo esse caminhão de inovação tecnológica, ele não vai ter que fechar os olhos e falar, não vamos incorporar nada. Tá? Não Então, tem eles como. vão ter que incorporar alguma coisa. Só que o que eu acredito que no futuro vai ser? Eles vão começar a nichar o perfil do paciente. Então, por Sim. exemplo, no caso do Zolgensma, que ele tem indicação até 2 anos de idade, eles botaram o quê? Até 6 meses. Porque É, ele pegou o quê? O perfil de paciente melhor respondedor. Né? Não exato. vai ser para todo mundo. A gente vai olhar dentro dos ensaios clínicos qual que é o paciente que melhor responde, né? Que inclusive a gente tem lá um gráfico que ele ajuda muito nisso daí, que é o gráfico de Forest Plots, né? Que ele é um gráfico que você consegue bater o olho e definir o perfil de pacientes que acaba tendo uma melhor resposta Uma melhor resposta clínica. àquela melhor resposta clínica, né? Você acredita, Edson, que né, que daí para frente é o que você falou, carticel, muita terapia gênica, né? A gente agora está na fase dos endpoints. CRISPR, tem Tem edição de muita gene coisa, já, aprovado, inclusive, tem muita coisa muita chegando. coisa, né? Você acha que essa questão de nichar os pacientes vai ser uma tendência? Porque eu falo para meus clientes, né, assim, o palavra nichar para a indústria farmacêutica é quase um palavrão, né? Se você falar, vamos nichar o produto, fala, meu Deus, tá maluco, né? Porque a gente acaba fazendo forecast, pegando toda a população elegível. Mas dentro dessa população elegível, você tem um melhor respondedor, né? Você acredita que vai ser uma tendência aí, nichar o perfil de pacientes? Eu acredito piamente que essa já é uma tendência. Por exemplo, como eu mencionei do caso do Burosumab, que eles olharam, eles optaram para nichar só para os pediátricos e deixaram os adultos de fora, isso já foi um sinal, né? Para algumas doenças, dependendo da prevalência, como é uma prevalência muito baixa, né, eles abrem um PCDT mais generalizado, né? Mas é o caminho, é o caminho. E eu acho que é nichar para ver aqueles grupos que são os melhores respondedores, né, a determinadas terapias. Então, infelizmente, algumas terapias gênicas, o paciente passou de 2 anos,
não funciona mais, mas ainda assim os pais têm esperança, né? Então, sim, aí é onde eles recorrem à judicialização, mas o governo, de alguma maneira, vai começar a proceder dessa forma, né? Acho que esse é o primeiro ponto, é começar a nichar. Segundo, eu acho que também o governo ele vai começar a olhar mais para dentro de casa. O que eu tenho incorporado, né? Tem que fazer o processo substitutivo de terapias. Vamos pegar a sim, esclerose múltipla. Os avanços da esclerose múltipla hoje, eu sei que existem os guidelines, os médicos têm essa maneira de estabelecer. Primeiro eu entro com a terapia A, depois eu passo para B, depois eu vou dar o tiro de canhão lá sim, com a terapia C, né? Será que isso segue no futuro? Ou, de repente, essas terapias mais antigas já tiro, não invisto mais nisso e vou investir já no arsenal terapêutico mais moderno? Tem alguns países que fizeram isso. sim, Outros países, né, que eu acho que uma coisa que falta muito aqui no Brasil, Alexandre, você falou desses modelos de risk sharing. Esse modelo de risk sharing, o PBAC da Austrália, ele já fazia isso há muito tempo. Ele colocava um cap, ele colocava lá 5, 6 endpoints, se atingiu pelo menos 2 por outcome, eu pago. Também tem o cap, depois tem um desconto que eu negocio, mas tudo isso você sim, sentava à mesa e negociava com a Conitec, com o governo. Hoje você vai no NICE, você vai no CADIT no Canadá, você senta e você negocia com as pessoas. Hoje no Brasil a sim, gente não tem essa possibilidade. uhum, Existe quando tem muito barulho, muito burburinho, aí chamo, você vai lá, senta e conversa. Mas no caminho natural, eu quero incorporar uma terapia para, sei lá, para alguma forma da taxia que eu tenho aqui desenvolvida. Eu consigo sentar com o governo e negociar, fazer um. O confidential agreement não é permitido no Brasil por lei, porque tem a transparência, a lei de transparência, sim, você tem que fazer o disclosure do que você está negociando. Mas esses outros países têm o confidential agreement. Tem empresas que chegam a dar 70% de desconto numa sim, negociação num país como Itália, num país como Canadá. sim, 80%, 60% de desconto, né? E aqui no uhum, Brasil, eu acho que ainda falta muito isso. Eu acho que sim, talvez, eu acho que é uma combinação de fatores, Alexandre. Eu vejo essa questão de você nichar de fato para os grupos que são os melhores, de fato, os melhores respondedores. Aqueles que não estão incluídos ali certamente vão apelar para a judicialização. É o que eu sim, faria se fosse meu filho. Se ele mesmo sim, se ele tivesse num grupo que não é o melhor respondedor, eu faria esse caminho. Mas também entrar nesse processo de revisão das terapias que estão atuando, revisão dos PCDTs e abrir, né, mudar a nossa legislação para permitir esse tipo de argumento, esse tipo de abertura. A Conitec talvez mudar um pouco a sua estrutura, as suas regras, né, para poder permitir esse diálogo. Eu acho que ainda falta isso no Brasil. O Brasil é muito fechado. Não somente o Brasil. Quando a gente olha na América Latina, hoje eu atuo na Colômbia. A Colômbia também não te permite fazer isso. É um processo diferente. Mas não sim, existe a negociação de um preço. Né? Eles vão lá e estabelecem o preço e pronto. Sai a CEMED e aí não tem uma negociação de desconto, não tem nada disso. Né? Bom, baseado no teu dado clínico, eu não vejo aqui, sei lá, fibrose cística aqui. Você melhora 3, 4% da FEV. Isso não é um dado significativo. Então, eu não vou pagar isso pelo teu produto. Você me dá mais desconto. Faz sentido. Ou não, sim, putz, seu produto é muito bom, só que eu não tenho condições de pagar. Como é que a gente pode fazer, né? sim, Esses modelos, mas eu acho que ainda tem muito para evoluir, Alexandre. E o que ainda é um pouco, vou dizer, paradoxal para mim é que nós estamos numa onda de novas tecnologias que até 2030 isso vai inundar os países pelo mundo, né? Então, até 2030 nós vamos ver aterrizar aqui no Brasil muitas tecnologias que com um preço diferente, e aí você fica pensando, como é que vai ser isso? Não pode continuar yeah, do jeito que está hoje. Do jeito que sim. está hoje não vai funcionar. Não, não vai, não vai, né? E assim, Eu estou falando óbvio aqui, estou falando óbvio, né? Mas não, não eu vai, não sempre vai, quero insistir em não, cima do óbvio porque não vai dar certo, não tem não, não como. vai. A gente vai ter que chegar um momento que vai ter que rever, né? O formato de negociação, a questão aí do próprio financiamento, né? A gente está falando aqui de doenças raras, mas, por exemplo, na área de oncologia, né? O financiamento da oncologia tem que ser revisto, né? Porque hoje o paciente oncológico no SUS, ele é muito maltratado, né? Ele Muito basicamente é mal. tratado com quimioterapia, né? Que é o que cabe dentro do teto do valor das APACs, né? Então, Exato. e o caminhão de tecnologias na área de onquemato que está chegando, né, assim, Pois é. chega a ser desumano você não permitir que esses pacientes do SUS possam ser tratados com esses
essa inovação tecnológica. Mas você trouxe, assim, Edson, vários pontos aqui importantes. Primeiro, a questão da desincorporação, que é uma coisa importante, né? Quando você tem uma tecnologia que está incorporada, que está obsoleta, tem que tirar ela, né? Não faz mais sentido ter essa tecnologia. Aconteceu isso com as hepatite C aqui no Brasil, né? Que você tinha o interferon peguilado. Peguilado. As terapias orais desincorporaram o interferon, colocou essas terapias orais, mas não é uma prática, com certeza. Outro ponto que você traz aqui, se você entrar lá no próprio site do NICE, quando ele fala lá que recomenda a incorporação de uma tecnologia, ele bota, inclusive, né, que negociou lá. Negociou, mas tem um acordo de confidencialidade com o fabricante, que ele não pode abrir aquilo ali, né? Então ele bota isso muito claro lá no documento. Mas são vários pontos aí que, com certeza, no futuro vai ter que ser revistos, né, para a gente poder estar permitindo com que essa inovação chegue no paciente. E dentro de um outro tópico aqui, Edson, como é que é o trabalho desse, digamos, consultor de doenças raras? Eu estou falando daquele cara lá do campo mesmo, né? Qual que é o dia a dia dele? Ele só visita médico ou ele tem que, né, olhar outros stakeholders, né, ter visão do ecossistema de saúde? Eu gosto muito de falar do ecossistema de saúde, que tudo se conecta, né? Então você vai ter um centro de referência que se conecta com a Secretaria de Saúde, que tem uma conexão ali com, por exemplo, com uma associação de pacientes, que vai ter uma conexão com a pesquisa clínica, que vai ter conexão, por exemplo, com a regulação da saúde. Então, assim, como é que é esse trabalho aí no dia a dia? Bom, eu vejo cada dia mais a função do Key Account, algumas empresas chamam de Key Account, outros de consultor de raras, complexa, né? Se tornando cada vez mais complexa, né? À luz da visão sistêmica que esse profissional tem que ter, né? Quando ele está no campo, quando se fala olhar o ecossistema, ele é obrigado a saber como funciona, né? Desde a assistência social até a enfermeira, o médico, o serviço de saúde que está ali próximo, a associação de pacientes. Ele tem a função de... Uma das funções desses profissionais é encontrar pacientes, né? Através de awareness, né? Bolar estratégias no campo para, poxa, como eu posso encontrar esse paciente? Através do screening, um diagnóstico diferencial. Então, exige dele entender da doença, exige dele também ter um pouco desse olhar, né? De quais são os outros profissionais também que podem auxiliá-lo, né, nisso. Então, eu digo assim que a cada momento, a cada ano, isso vai se tornando mais complexo para esse profissional, né? E doenças raras, sempre lembrando que o médico não conhece a doença. O seu produto, na verdade, não é o medicamento que você está trazendo, né? O seu produto é a doença em si, né? O médico não conhece a doença, então você tem que trabalhar muito bem, você tem que estar tecnicamente preparado. Quem trabalhou comigo sabe disso, que eu cobro muito isso, da questão de ter o preparo técnico. Eu, como GM, tive o preparo técnico. No caso dessa MPS7, eu me lembro bem que o Daniel, que era o diretor médico, não pôde entrar num call que a gente teve com a Conitec. Eu que apresentei os dados de fase 3. Estava eu e Márcia lá, eu que apresentei. Então, assim, você tem que estar preparado. Você tem que ler, você tem que se interessar, né? E assim, Ale, com o advento dessas novas tecnologias, né, o profissional que está no campo, né, ele também vai ter que conhecer outras disciplinas, né? Quando a gente fala de terapia gênica, se você não entender o que é um adenovírus, se você não entender um mínimo de virologia, né, do conceito de virologia, de transfecção celular, de material genético que está dentro daquele vírus, como é que isso é feito, como é que é formada uma proteína, você não consegue vender uma terapia gênica. Sim. Se você não entender o que é um linfócito T, se você não entender o que é uma modificação genética daquela célula para ela ter estruturas que ajudem ela a reconhecer uma célula cancerígena, você não vai conseguir trabalhar com CAR-T, você não vai saber nem o que significa CAR-T. Então, hoje eu digo que esse profissional ele tem tido uma vida mais difícil por conta da questão do acesso, da dificuldade de difundir o conhecimento, o conceito da doença, e, ao mesmo tempo, a chegada de novas tecnologias, né, já é uma realidade, né? Então, ele tem que ser muito bem preparado. Então, eu vejo esse consultor de doenças raras uma profissão sofisticada. Eu não desprezo, jamais, sempre falei isso, quem trabalha com genético, quem trabalha com primary care. Eu fui de primary care, né? Fui propagandista há 14 anos, com muito orgulho. Trabalhei com todos os tipos de terapia. Trabalhei com antibiótico, trabalhei hospitalar, trabalhei com consultório primary care, nunca trabalhei com genéricos. Eu valorizo muito, porque cada setor da indústria farmacêutica tem seus níveis de dificuldade, mas doenças raras, por certo, e essas doenças de alta complexidade, por certo,
estão exigindo um nível bem Sim, maior de capacitação e de entendimento. Né? Então, sim. esse cara ele tem que estar muito bem preparado. Muito E bem tem que ter a preparado, visão sistêmica. Tem que ter a visão com sistêmica. Eu certeza. digo, eu não tenho experiência na indústria, eu consigo entrar em doenças raras? Consegue. Se você tem esses atributos, esses skills, né? Eu digo, tanto o técnico quanto as competências, vamos dizer, emocionais, soft skills, você consegue. E o quanto você também tem essa percepção de ser autodidata, de aprender, você consegue. Sim, Mas quando a sim, gente olha na indústria hoje, a grande maioria dos consultores já passaram, já foram propagandistas, já foram representantes hospitalares, já foram representantes de imuno, de onco e tudo, e chegaram em doenças raras. com E esses certeza. chegam bem. Esses chegam bem porque eles têm uma visão ampla. Sim, eu concordo contigo que todos os profissionais da indústria farmacêutica têm a sua responsabilidade, né? Então, porque todos os canais têm o seu, né, o seu papel. Mas eu vejo assim, quando eu trago na perspectiva do profissional de doenças raras, a questão da visão sistêmica para mim é obrigatória, né? Obrigatório. De Obrigatório. como funciona o sistema de saúde no Brasil, como que ele se conecta, né? Então, assim, a questão de acesso, né, que eu falo bastante assim, ó, ele tem que entender como é que funciona o SUS, né? Como é que é, Exato. né? Exato. Hierarquização, atenção primária, secundária, terciária, esse paciente vai para onde, como que se conecta, por exemplo, o organograma, né? Porque você tem, por exemplo, você tem lá os conselhos de saúde, você tem o Conselho Nacional, Estadual, Municipal. Né? O Conselho de Saúde ele faz parte do organograma, por exemplo, o Conselho Estadual de Saúde de uma Secretaria de Saúde, né, que você tem ali 50% de representatividade de usuários do SUS, né, que tem pacientes. Então, como é que esse cara, por exemplo, né, que ele cobre, inclusive, a execução do plano estadual de saúde, né? Como é que tu conecta esse cara numa estratégia, né, para as coisas acontecerem? Como é que você conecta o paciente que está em diferentes regiões de saúde, que ele está, por exemplo, lá no ele está lá em Foz do Iguaçu, mas não tem um geneticista, ele vai ter que ir para Curitiba, né? Então, como é que você enxerga essa questão, né, Edson, de entender a jornada do paciente, né? Isso é importantíssimo. É importantíssimo, né? Assim, importantíssimo. Outra questão que você disse muito bem, eu entrar no centro de referência e entender, vem cá, quem que está ligado ao cuidar desse paciente? Ah, tem uma enfermeira, tem uma assistente social, tem uma pessoa de terapia ocupacional, tem um fisioterapeuta, né? Assim, porque o médico, ele é uma parte, né, do todo, né? Então, Exato. assim, ele lógico, a partir do momento que ele vai se sentir convencido, ele vai fazer a prescrição do medicamento, mas para você entender toda a dinâmica, como é que funciona, o medicamento é dispensado numa farmácia de companhia especializada, é um medicamento de alto custo, essa farmácia dispensa direto no centro de referência para aplicar no paciente, que é uma das outras coisas que está acontecendo, né, muito, né, Edson, em doenças raras ultra raras, que como que é um medicamento de alto custo, normalmente medicamentos de cadeia fria, ninguém fica dispensando medicamento de 30 mil reais na mão do paciente, né? Muitos desses medicamentos eles vão para o centro de O referência, quando é um centro de medicamento referência. funcional, lá ser feita a aplicação, né? Então, entender também como é que é esse fluxo, né? Então, Esse assim, fluxo. eu vejo que isso é muito importante, né? A capacitação técnica que você falou de entender doença, entender biologia molecular, isso aí é muito importante também, né? Não, você E, imagina, fala, eu quero trabalhar com doenças raras. Tá, você vai trabalhar com essa doença e o que está vindo aqui é CRISPR, edição de gene. Putz, meu Deus, pronto. meu Deus, meu Deus, né? Não dá para falar, vou levar no seu Bariló, não tem como. Né? Não dá, não dá, não dá, Não né? tem Até para como. Tem você que ter muita sentar. construir credibilidade, né, confiança no seu Não cliente, tem né? como. Então isso é muito importante. E Edson, estamos chegando aqui no final, mas uma última pergunta. Com relação ao trabalho de forma cross-functional, colaborativa entre as equipes, né? Que aí esse Ah, consultor aí vai depender, né, de empresa para empresa, mas tem empresas que têm uma estrutura de acesso, tem uma empresa que tem um time médico, tem uma empresa que tem um time de Patient Support Program. ah, É, você acha importante esse CAN ou esse consultor de doenças raras aí trabalhar de forma colaborativa? totalmente. Eu vou dizer, assim, por conhecimento de causa e por experiência. Tenho 20 anos, talvez tem alguns outros colegas que estão ainda em doenças raras, que são até mais experientes que eu, como o Carlos Duarte, que está na Genzyme, Andréa Calipo, que está na Chiesi, né? Eles têm até alguns anos a mais do que eu. Mas talvez como GM, talvez eu seja o mais experiente hoje. Eu tenho 20 anos de doenças raras. Comecei em 2004, como eu falei. Eu posso te dizer categoricamente que as empresas que eu vi que colapsaram em doenças raras, que não conseguiram absolutamente nada, é que tinha os grupos divididos.
a área médica trabalhando no silo, eu sou área médica, não me envolvo com a área comercial. A área comercial brigando com a área de marketing. Eventualmente, nessas empresas, comercial e marketing estão juntas, né? Uhum. Mas naquelas onde a gente via as áreas separadas, também, ou tinha uma estrutura de CAM, a parte, o consultor aqui. Então, essas que não se falavam, que não tinha uma coordenação, são as que colapsaram. Eu vi muitas coisas que poderiam ter dado certo, que não funcionaram por questão de ego, por questão de não se entrosar bem. Então, quando eu falo trabalhar em doenças raras, é obrigatório essa ação entre as áreas, elas trabalharem de uma maneira interdisciplinar e trabalharem bem, sem micromanagement, sem orgulho, sem ego, né? Uhum. Todo mundo tem a consciência que todo mundo está no mesmo piso, inclusive o GM, inclusive o diretor médico, inclusive o diretor de marketing, o BU. Não tem espaço, quando você trabalha com doenças raras, para liturgias e egos. Eu sempre falo isso. Eu escrevi há pouco tempo no LinkedIn sobre isso, que é a minha visão pura e simplista do que eu vi, do que deu certo. Uhum. É quando você tem uma equipe que realmente trabalha em conjunto. Ultragênix, qual é o sucesso da Ultragênix? Que a área médica, a área de acesso, de HealthGov e acesso, a área de marketing comercial, a área administrativa, a área de finanças, a área regulatória, todo mundo trabalhou, todo mundo no mesmo piso, todo mundo com o mesmo propósito, porque a gente sempre discutia na Ultragênix o seguinte, falou, olha, quanto mais a gente perde tempo aqui discutindo do ego, que eu que tinha que ter feito isso, não era você, que eu não me misturo com a área comercial e tudo, quem se complica lá na ponta é o paciente. Vai demorar mais para o medicamento chegar lá na mão dele. Então, esse é o mindset. A gente está lidando, eu sempre falo isso, eu queria muito estar vendendo tela de TV, fone de ouvido. Muito, Alexandre, juro por Deus, mas eu não estou lidando com uma coisa que é séria, que se não chegar rápido, o paciente pode morrer. Sim. Então, não tem espaço para essas coisas, né? Então, o trabalho interdisciplinar dentro da indústria, ele é chave. O MSL que não conversa com o consultor lá no campo, cada um resolve trabalhar por si, colapsou. Já colapsou. Te digo isso, sim. Já colapsou. Eu já vi muito do MSL, e digo, eu respeito os MSL. Tive a área médica reportando para mim na Ultragênix por todo esse tempo. E os MSLs no começo, quando eu comecei a Ultragênix, eu tinha só MSL, né? A Juju e a Ilma, que reportavam para mim. E eu sempre falei, vocês têm que conversar com a área comercial. Não é que não pode. Deve conversar com a área comercial. Eles vão te dar o drive do que não está acontecendo, que do ponto de vista médico você tem que acertar. Sim. Se o médico não está confiante do dado clínico, e ele não quer prescrever porque ele não está seguro, tem algum problema na área médica que a gente precisa corrigir. E se o cara tem toda essa confiança, ele não está prescrevendo, é porque o comercial, o consultor, não está fazendo o trabalho dele. Se ele fez a prescrição e não chegou lá, tem alguma coisa do acesso que a gente precisa acertar. E se não chegou lá, tu não tem acesso porque está faltando o registro, o regulatório também precisa ver como é que ele pode acelerar. Então, tudo é interligado e tudo é interdependente. Sim. Não adianta, ninguém trabalha sozinho, né? Perfeito. Então, isso é minha humilde experiência nesses 20 anos, né? Nos últimos desses 20, 14, 15 anos em gestão mesmo de grupo, e nos últimos 13 como GM. Eu sempre falo isso como GM. Eu falo, galera, eu estou tirando jaqueta de GM, quem quer? Pode ficar. A caneta, sofisticado. Vamos de bique, vamos de chinela havaiana, mas vamos todo mundo. E assim, Edson, não é o que você pensa, na verdade é o que você pratica, né? Então, assim, você pratica isso literalmente. Eu concordo plenamente, assim, eu faço muito treinamento de gestão estratégica de contas, e eu sempre falo isso porque o objetivo é da empresa. Você não pode ter, área médica tem um objetivo, marketing tem outro, demanda tem outro e acesso tem outro. Então, as coisas não casam, né? Tem que ser um objetivo da empresa. Mas bacana, Edson. Assim, meu amigo, eu queria te agradecer muito pela sua gentileza, né, de você contar um pouquinho da sua história, né? Porque eu tenho certeza que assim, tem muita história aí por detrás, né? Que a gente não teria tempo para estar falando sobre tudo isso aqui, mas deu para dar uma visão geral. Eu tenho certeza que quem nos acompanha aqui no AtenziCast vai se saborear mais uma vez desse assunto aqui, de todo o conteúdo que a gente vem trazendo aqui para os nossos ouvintes, porque é um conteúdo com muita qualidade, com gente que tem conteúdo, né, para estar contribuindo e trazendo a sua visão. Então, Edson, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza de ceder seu tempo. Desejo muito sucesso, né,
para você. Assim, eu desejo sucesso né, porque eu desejo sucesso para pessoas que são competentes, mas eu tenho certeza que agora é mais um capítulo de sucesso da sua vida profissional, né, na Madison, e eu sei que você vai aí, né, trazer muitos benefícios para os pacientes, né, com o portfólio que vocês estão trabalhando. Esse é o objetivo. Muito obrigado, Lê. Eu que agradeço muito pela oportunidade de poder falar mais uma vez aqui contigo, conversar com você sobre um assunto que eu amo, né? Eu sou um amante das doenças raras e fico muito feliz, só para finalizar aqui um pouquinho minha fala, de ver hoje muitas empresas, muita gente, né, escrevendo no LinkedIn, sou especialista em raras, eu fico feliz, porque eu me lembro numa época que nós éramos meia dúzia de pessoas, né, e hoje tem um universo de profissionais, muita gente interessada em ingressar nessa área, se preparando para entrar nessa área, então isso me Sim, deixa feliz, que a gente está aqui, a gente está de passagem, né, então o é que eu isso aí. quero ver é sai, deixa um legado e as outras pessoas construindo coisas ainda mais espetaculares e no final quem ganha com tudo isso são os pacientes, né? Com certeza, né, e Isso pode aí. ter certeza que você deixou um legado aí, né, e tem muita coisa aí, É, você, Edson, tem muita lenha para queimar ainda, tá, então, espero. Tô com 51 anos já, né? Não, mas pelo menos tem mais muita lenha jovem. para queimar, pode ter certeza. Mas beleza, Edson, obrigado, meu Obrigado, amigo. Muito obrigado a todos que nos obrigado. acompanharam aí nesse mais um Atenzicast e até o nosso próximo episódio. Valeu, Isso gente. aí.